Graça e paz a todos. Olha, hoje eu quero falar sobre o mundo espiritual. Como entender o mundo espiritual? Como compreender e como sentir? Eu irei falar de uma maneira bem simples para que nós possamos entender. Eu vou pegar como base um pequeno versículo que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem compreendê-lo. Vamos aqui observar. Eu vou fazer uma analogia, uma comparação deste mundo físico para com o mundo espiritual, para que nós possamos entender, para que você possa compreender. Como nós podemos sentir esse mundo físico a qual nós habitamos? Muito simples. Como nós podemos sentir? Com os nossos 5 sentidos natural. Quais são eles? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Com esses 5 sentidos natural, nós temos acesso a esse mundo físico a qual nós habitamos. Nós sentimos esse mundo físico. Com a visão, nós vemos. Com a audição, nós ouvimos. Com o tato, nós sentimos a matéria. Com o paladar, nós sentimos o sabor. E com o olfato, nós sentimos o cheiro. Então, esses 5 sentidos, ele dá acesso a esse mundo físico. Agora, vamos aqui observar o mundo espiritual. Como que é o mundo espiritual? Nós temos que entender que o mundo espiritual, ele está paralelo a este mundo físico a qual nós habitamos. Ele está em conjunto e em movimento. Assim como este mundo físico, ele não para, ele está em movimento, as pessoas estão movimentando, o mundo das trevas também está movimentando-se. E o movimento do mundo das trevas é contra a igreja de Deus. Todo movimento que os demônios, Satanás, ele vem a exercer é contra a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus, que somos nós. É por isso que nós temos que entender quem somos nós no reino de Deus, aqui nessa terra. Então o mundo físico, ele está em conjunto com o mundo espiritual. E nós precisamos entender. Agora aqui eu quero que você observe. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, lá mostra os dons espirituais. O que é o dom? O dom é uma ferramenta de trabalho de um cristão, daquele que está atuando no reino de Deus. Tem pessoas que têm mais de um dom, ou seja, mais de uma ferramenta. Essas ferramentas, que são os dons, vai ter acesso para ele avançar, para ele crescer no reino de Deus. Tem pessoas que buscam os dons e depois que ele recebe, ele guarda aquele dom. E não pode. Toda pessoa que tem um dom, ele tem que exercitar aquele dom. Ele tem que trabalhar no reino de Deus com aquele dom. E tem vezes que você busca um dom e você recebe outro dom. Tem vezes que você quer um dom de cura e você recebe o dom de visão. Então, de acordo com a sua busca, o Espírito Santo, Deus, ele vai te dar um dom. E aquele dom, ele vai servir para você avançar no reino de Deus, para você crescer. Então, vamos aqui observar. Mas como sentir, como ver este mundo? Nós temos que entender que quando nós recebemos os dons espirituais, nós vamos ter sensibilidade. É onde nós temos que estar sempre buscando estar ativo no reino de Deus. Nós temos que estar orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. Como que eu peço um dom a Deus
sendo que eu não tenho conhecimento na palavra. Se eu receber aquele dom sem ter conhecimento na palavra, muitas vezes, quando eu tiver experiência com aquele dom, eu posso ficar confuso ou com medo. Então você tem que ter conhecimento. A Bíblia Sagrada ensina como buscar os dons. Então, se você receber um dom, como você buscou conhecimento, você não vai ali ter medo, você não vai ficar confuso, porque você teve ali aquela busca e a experiência de entender sobre aquele dom. Então, você tem que ter conhecimento na palavra. Agora, vamos aqui trazer as experiências dos dons da sensibilidade. Tem pessoas que vai em um local, vai lá fazer um culto ou fazer outra coisa em uma casa, em algum local, e quando você chega, ali você se depara com um ambiente muito carregado. Você sente aquele ambiente carregado, algo tenebroso. Ali é uma sensibilidade que você tem. Através dos dons que você tem, você vai ter também a sensibilidade. E também tem pessoas que não têm dons, mas ela tem uma sensibilidade de sentir alguma coisa. E ali você sente ali algo preso, algo pesado. E tem vezes que você sente um ambiente maneiro, um ambiente leve. Vice-versa, você sente um ambiente pesado e também você pode sentir um ambiente leve. E também tem vezes, isso já aconteceu comigo, você chega em um ambiente e você sente um cheiro. E você entende que aquele cheiro daquele local não é produto feito pela mão de homem. É um cheiro diferenciado. Pode ser um cheiro bom ou um cheiro ruim. Ali é uma sensibilidade que você tem. E também você pode ali, o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais e você vê demônios, você também pode ver anjos. Então nós temos que entender, os dons espirituais, ele mostra isso para nós, ele dá sensibilidade para nós. Mas nós temos que estar atuante no reino. Nós tem que estar buscando a cada dia mais, estar purificado, jejuando, quebrantando a carne, orando, lendo a palavra. Eu vou trazer aqui algo bem simples para que você venha entender. Quando nós observamos, existem bactérias, fungos, micróbios, que nós, com esses nossos olhos, nós não conseguimos ver. Para que nós venhamos ver esses pequenos fungos ou algumas bactérias, precisa de um aparelho eletrônico, microscópio, para que nós possamos ver aqueles pequenos fungos, aquelas bactérias. Sem aquele equipamento, nós não conseguimos ver. Então aqui trazendo agora para o lado espiritual, para você entender mais fácil, se torna como a mesma coisa. Se você não está buscando o reino de Deus, se você não está atuando, não está adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, se revestindo a cada dia do poder de Deus, você não vai ter acesso, você não vai conseguir ter essa sensibilidade e nem receber os dons que tem para nós. Nós temos que entender que o mundo espiritual está atuando. Quando nós observamos no livro de Salmos, capítulo 34 e versículo 7, fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Daquele que o teme ao Senhor, daquele que está andando nos caminhos do Senhor, que está obedecendo a palavra do Senhor. Então, quando nós pegamos esse versículo aqui de Salmos e nós vamos para livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8, nós observamos que o nosso adversário, ele anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque ao nosso redor tem anjos nos protegendo. E lembra-se, não é somente um anjo, fala de anjos. É uma comitiva de anjos. Vários anjos estão nos guardando.
E esses anjos são lutador, são guerreiro. Eles estão armados para nos proteger. Eu sempre expresso essa palavra. Satanás, ele não tem uma cama para dormir. Satanás, ele está atuando 24 horas, indo contra a igreja de Deus, indo contra as pessoas que servem ao Senhor verdadeiramente. Quando nós observamos no livro de Jó, quando Deus fala para Satanás, de onde vem Satanás? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. O que é que Satanás estava fazendo? Ele estava somente dando um passeio turístico? Não, ele não estava dando um passeio turístico de maneira nenhuma. Mas ele estava jogando seta, os seus torpedos, jogando ali, fazendo cilada, armadilha, para que as pessoas venham a cair. Se você observar, Deus fala, você conhece o meu servo Jó? E ele disse sim. Ou seja, Satanás, ele tinha vontade de atacar Jó. Ele tinha vontade. Se você observar, ele diz que tinha uma cerca que cercava Jó. Por quê? Porque Jó temia ao Senhor. Essa cerca era anjos. Essa cerca que cercava Jó era os anjos do Senhor, que refrisa aqui em Salmos capítulo 34, versículo 7. Esses anjos, cercas, eles são tão fortes que eles nos cobrem. Então eu quero dizer para você, pegando também aqui um texto da palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, muito conhecido, fala das armaduras de Deus. Toda pessoa que resiste às investidas de Satanás e ele vence, ele está com as armaduras. Ele está com as armaduras. Agora, quando o inimigo vem e você não vence, isso mostra que você está sem armadura. Então eu quero dizer para você, o mundo espiritual existe e ele está atuando. Ele está movimentando. Mas todos nós que buscamos ao Senhor com sinceridade, com compromisso, sabendo que Deus está olhando para nós 24 horas, todo momento, Deus ele está nos vendo. Não existe paredes, não existe uma matéria que cobre nós da presença de Deus. O olhar de Deus percorre toda a terra e ele vê. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Então eu quero dizer para você, tenha fé, busca ao Senhor e não desiste. E tenha compromisso com Deus. Que Deus possa nos abençoar. Graça e paz a todos.